de Bernardo Guimarães, o seminarista. Capítulo 17. Grande é o poder do tempo. O próprio braço da dor, quando não consegue esmagar a sua vítima, por fim de contas, esmorece fatigado. E o seu estilete, por mais buído que seja, acaba de embotar-se. O físico de Eugênio, graças à mocidade e uma feliz e sadia organização, tendo resistido aos rudes e continuados golpes de uma dor íntima, intensa e corrosiva, o espírito como que fatigou-se de sofrer, ou antes, habituou-se ao sofrimento. Uma influência talvez ainda mais forte que o tempo, se bem que por ele auxiliada, contribuiu também grandemente para a salutar modificação que se operou na vida do mancebo. Sua natural tendência à devoção e ao misticismo, que nele constituía também uma paixão, há muito tempo abafada pelos pesares e inquietações de um amor infeliz, acordou, finalmente, no seio daquela alma ulcerada. E se não pôde acalmar de todo seus sofrimentos e tumultuosas agitações, veio pelo menos dar-lhes um caráter menos sombrio e desesperado. Eugênio não pôde suportar por mais tempo a triste solidão em que gemia abraçado com a cruz de seu sofrimento, não sabendo onde achar socorro e consolação para o mal que o flagelava, correu a prostrar-se aos pés do crucificado. Regou-os com suas lágrimas e beijou-os, cheio de contrição e de amor, implorando-lhe que lhe acalmasse aquela febril agitação que lhe queimava o cérebro e lhe restituísse a paz do coração. Desde então, começou a sentir de novo aqueles celestes enlevos que as solenidades religiosas outrora lhe despertavam na alma. No templo, aos sons do órgão sagrado e dos hinos religiosos, seu espírito se arrebatava entre as nuvens de incenso, sobre as asas do êxtase, e pairava pelo empíreo no meio de coros angélicos. O altar, inundado de esplendores e de nuvens aromáticas, lhe parecia o escabelo do trono de Deus, o único degrau seguro por onde se pode subir ao conspecto do Altíssimo. Eugênio, então, entrado nos 19 anos, já não tinha o seu dormitório no salão dos meninos, pertencia à turma dos grandes e dos que propriamente se chamam seminaristas ou candidatos ao sacerdócio. Como tal, tinha, portanto, o seu cubículo ou cela particular. Ali também entregava-se com fervor e contínuas práticas de devoção e ascetismo, e ajoelhado aos pés da imagem da Mãe de Deus, rezava longamente e deixava o seu espírito perder-se, engolfado em santas e beatíficas contemplações, ou lia as páginas ardentes e sublimes de São Jerônimo ou de Santo Agostinho, e os seráficos escritos de São Francisco de Sales e de Santa Teresa de Jesus, tão perfumados de mística unção e de angélica piedade. A estas práticas de devoção e piedosas leituras vinham se juntar estudos severos de matemáticas, de filosofia e teologia, que lhe iluminavam e robusteciam a inteligência, ao passo que a leitura assídua do Eclesiastes, do livro da sabedoria e dos provérbios de Salomão, lhe confortava o coração e o protegia contra os ataques das seduções e vaidades do mundo. Mas não se pense
que Eugênio, enlevado em seus atos de devoção e absorvido em seus estudos, havia conseguido esquecer-se de Margarida. Somente o seu amor, purificando-se ao contato da religião, de tudo que nele havia de carnal e terreno, tinha tomado as cândidas roupagens de uma afeição angélica e ideal, e o fel amargo da saudade que lhe afogava o coração se havia transformado em uma torrente de lágrimas silenciosas e resignadas que vertia aos pés da Virgem Consoladora dos aflitos. Entre as nuvens de incenso que embalsamavam o templo, no meio dos anjos de suas visões, pairava também a imagem de Margarida. E por entre as piedosas e místicas harmonias que enchiam as abóbadas sagradas, ouvia-lhe a voz suave e argentina. No retiro solitário de sua cela, quando prostrava-se em oração ante a imagem da Virgem, Margarida estava também ajoelhada ao lado dele, como nos tempos de seus brincos de criança. E era ela, o anjo, que nas asas de neve e ouro levava as suas preces ao trono do Onipotente. Essas duas tendências naturais de seu coração, terno e entusiasta, pode-se dizer essas duas paixões que lhe eram inatas, o amor e a devoção, consagravam-se admiravelmente em seu espírito. O arrobo místico, contínua aspiração para Deus e para as coisas celestes, não excluía nele o amor por essa criatura, que é sobre a terra um dos mais belos reflexos do infinito poder, a mulher. É que, de fato, esses dois sentimentos tão puros, tão celestes ambos, nada têm de inconciliáveis em si mesmos, e somente uma lei meramente convencional, impondo o celibato como um preceito imperativo, podia levantar entre eles esse odioso antagonismo, contra o qual a razão protesta e revolta-se o coração. Eugênio, pois, não deixava de sentir em si a mais pronunciada vocação para o sagrado ministério do altar. Se não fora o amor, que nele ainda prevalecia sobre as tendências teocráticas, sua resolução estaria definitivamente firmada e decidida. O seu espírito oscilava perplexo entre essas duas belas e santas aspirações, as quais, se não fossem canonicamente incompatíveis, teria entretecido para a fronte do mancebo a mais brilhante coroa de glória, de amor e de felicidade, e que, no entanto, por sua incompatibilidade, estavam fadadas a cavar-lhe um abismo de angústias e desgraças. 2 anjos, a um tempo, tomavam Eugênio pela mão e o convidavam para o céu. Um era a Piedade, que lhe mostrava os degraus do altar e lhe corria diante dos olhos maravilhosos os véus sacrossantos que encobrem o trono de Deus. O outro era o Amor, que lhe entreabria a porta misteriosa da alcova nupcial e lhe apresentava a imagem de Margarida. O despertar do espírito religioso na alma do mancebo, alimentado e auxiliado por contínuas exortações e conselhos dos padres, já era um grande passo para a consecução do fim que tinha em vista. A paixão ascética ia pouco a pouco ganhando sua alma, e em breve os afetos profanos não encontrariam nela nem mais um cantinho onde aninhar-se. Aplaudiam-se entre si deste resultado,
e já não duvidavam de que mais tarde ou mais cedo o triunfo seria completo e o moço, abjurando de vez todas as suas paixões terrenas, se entregaria sem resistência nos braços de sua natural vocação, o sacerdócio. Escreveram ao pai de Eugênio: graças ao Todo-Poderoso e aos nossos perseverantes esforços, a ovelha desgarrada vai se encaminhando para o aprisco da religião. O bálsamo salutar da devoção vai dissipando os efeitos do veneno que a paixão pecaminosa lhe filtrara no coração. Mais um passo e poderíamos cantar assinalada vitória sobre o espírito das trevas, ganhando um digno ministro para o altar e uma bela alma para o céu. Resta que Vossa Excelência nos comunique o casamento da rapariga e tudo estará concluído. A despeito de toda a força da sua vocação eclesiástica, de todo o fervor do seu ascetismo religioso, Eugênio mantinha-se firme na resolução de não tomar ordens. Assim o havia jurado a Margarida. Firmada pela religião do juramento, essa afeição terna e profunda que votava à companheira de sua infância, afeição que com ele nascera, que era a luz de seus olhos, a seiva de seu coração, o perfume de sua alma, via cerrarem-se os áditos do santuário do Senhor, para o qual volvia olhos invejosos, como para um Éden vedado, que de suas fraquezas o tornavam indigno. Mas Margarida era um anjo de Deus exilado na terra, e se ele não podia, com suas mãos profanas, tocar nos vasos sagrados e na hóstia sacrossanta, poderia ao menos, ajoelhada ao lado dela, inclinar a fronte venerabunda ante os altares e entoar com ela hinos de louvor ao Todo-Poderoso. O culto e a adoração oferecidos ao Senhor por um de seus anjos não podia deixar de ser-lhe tão gratos como aqueles que lhe são endereçados pelas mãos de seus ungidos. Destes devaneios, em verdade bem suaves, o vinham arrancar considerações de outra ordem, que o lançavam num pego de amarguras e inquietações. Via diante de si a incerteza do futuro, o inabalável emperramento de seus pais, que a todo o transe o queriam fazer padre, a sorte precária de Margarida, mal vista e repudiada por eles, pobre e frágil criatura, exposta a todos os embates de um destino cruel e a todas as seduções e azares de um mundo corrupto e libertino. Já não era só o amor. Era um dever mais santo e porventura mais forte que o amor, que o forçava a jamais abandonar ao seu destino aquela infeliz criatura, que o céu como que havia confiado a sua guarda e proteção, fazendo-a nascer junto dele e colocando-o à sombra do mesmo lar, como a tenra trepadeira que nasce enleada ao viçoso e culpado arbusto, amparando-se com sua sombra e nutrindo-se de sua seiva. Margarida, mesmo não podendo ser sua esposa, era sua irmã. Embora o não fosse pelo sangue, o destino, colocando junto ao seu o berço dela, os tinha feito irmãos pela alma. Agora que seus pais, com tanta desumanidade, a repudiavam, e que não lhe restava senão sua velha e mísera mãe, ele, que era seu único amparo sobre a terra, devia viver só por ela e para ela.
O espírito do mancebo bem queria, nas asas da religião e da piedade, desprender-se da terra e consagrar-se exclusivamente ao culto da divindade. Mas um laço poderoso lhe tolhia os voos e o tinha atado aos interesses e afeições mundanas. Depois de ter volvido na alma todas essas tristes e infargas reflexões, Eugênio exclamava: não, não posso, não devo ser padre. E passava a escogitar os meios de despedir-se do seminário o mais breve que fosse possível. Capítulo 18. Eugênio, que já então, tocando os 20 anos, conservava na alma toda a candura e singeleza da infância, confiava ao seu diretor espiritual, por miúdo e sem disfarce, todas essas lutas íntimas, todas as irresoluções, fraquezas, inquietações do seu espírito, expondo-lhe a obrigação sagrada em que se considerava, de amparar e proteger na vida a companheira da sua infância. O padre lhe fez ver que nada obstava a que ele satisfizesse aquele nobre e louvável impulso do coração, e que nisso não havia estorvo a que se ordenasse, uma vez que, banindo do coração todo o sentimento amoroso, considerasse Margarida como sua irmã. Para esse efeito, porém, era forçoso que evitasse o mais que pudesse a sua presença, fugisse de toda e qualquer relação com ela, e fosse como a providência, que esconde a mão que derrama tantos benefícios sobre a terra. Senão, recairia inevitavelmente em suas antigas fraquezas e desvarios. Ponderava-lhe demais, uma vez ordenado, que seu pai não duvidaria em restituir a Margarida as suas boas graças e tomaria de certo a seu cargo ampará-la, prover a sua sorte futura, procurando-lhe um bom marido. A estas palavras, Eugênio estremeceu, mas contendo aquele movimento. Estou certo, respondeu, de tudo quanto me diz, mas é impossível. Estou inteiramente convencido que toda e qualquer tentativa que eu faça para banir do meu coração esta paixão será sem resultado. Não está em mim, nem há poder nenhum sobre a terra que me possa tirar do sentido aquela mulher. Não o há sobre a terra, mas há no céu. Implore com fervor a graça divina, e ela não lhe faltará. E o seu triunfo, que considera impossível, será facílimo e completo. A oração, a penitência, os exercícios piedosos são armas poderosas para combater a tentação, filho. E vossa mercê mesmo já fez delas a mais brilhante prova, quando, sendo muito mais criança, conseguiu debelar completamente o inimigo que o tinha em contínua obsessão. Se não fosse a imprudência de deixar o seminário e ir colar-se de novo entre as goelas da serpente que o seduzia, teria evitado esta nova luta, talvez mais renhida e encarniçada que a primeira. Hoje, porém, que já com 20 anos deve ter outra energia e força de vontade e sabe melhor ponderar as coisas, é que assim desanima como um covarde e recua espavorido diante do inimigo? Mas, senhor padre, eu jurei a Margarida. Perjurar, esquecê-la, abandoná-la a seu cruel destino, não é uma traição, uma infâmia?
O juramento inspirado pelas sugestões do demônio não é juramento, filho. Deus não o aceita, nem o confirma no céu. Jurou o nome de Deus em vão. Fez mais, profanou como um ímpio o seu santo nome, envolvendo-o em atos desregrados de libertinagem. Cometeu um grande pecado. Cumpre lavar-se com lágrimas sinceras de compunção e arrependimento, mas não é um juramento, nem o constitui em obrigação alguma. Não sei, senhor padre, não sei o que lhe posso objetar, mas o coração se revolta e diz-me a consciência que eu cometeria uma indignidade, um crime mesmo, arrojando em um abismo de infortúnio e desespero a uma criatura de quem sou mais do que o amparo, de que sou a única esperança. Filho, olhe que toma por vozes da consciência o que não é senão o murmúrio da paixão. Embuste do demônio, que porfia em omubrar-lhe o espírito e amolecer o coração. Ânimo, filho. Nada o embaraça para esse nobre e santo cometimento, senão sua própria vontade. Essa paixão que o atormenta é um cálice de provação que Deus lhe preparou para crisolá-lo na luta e no sofrimento e torná-lo mais digno do sagrado ministério a que o chama o céu. O inimigo com quem tem de travar-se foi-lhe enviado por Deus, como um anjo de Jacó. Faça como aquele santo patriarca que combateu com o anjo a noite inteira. Não se recuse a essa luta agradável aos olhos de Deus. Combata noite e dia, que vencerá como Jacó. Eugênio saiu de junto do padre com o espírito um tanto abalado. Pelo menos achava-se resolvido a implorar o auxílio do céu para extinguir aquela paixão que era ao mesmo tempo o encanto e o tormento de sua existência. Ainda que sem fé a princípio, e sem esperança alguma de resultado, e talvez por isso mesmo, entregou-se como outrora às práticas do mais austero ascetismo, e na solidão de sua cela deu-se a vida de penitência e contemplação, com uma exaltação e fervor dignos dos antigos anacoretas, dos desertos de Calcida, da Nitria e da Tebaida. À força de orações e jejuns, vigílias e macerações, de novo conseguiu reduzir seu corpo a múmia ambulante, e o espírito a um foco de visões beatíficas e fanáticas alucinações. Desta vez, porém, o áspero e pesado manto do ascetismo não logrou abafar a chama teimosa que abrasava o peito do mancebo. A fibra do seu coração tinha se fortalecido com os anos. O vaso frágil das afeições infantis se convertera em urna diamantina, que conservava inteiro e inalterável o filtro fatal que os lábios de Margarida nele haviam vazado entre os beijos de mel e lágrimas de fogo. Inutilmente procurava o anjo de devoção, com a sombra mística de suas asas, acalmar os tumultuosos transportes daquela alma apaixonada. Na maior exaltação de seu êxtase beatífico, no rigor de suas austeras mortificações, lá mesmo lhe aparecia a imagem de Margarida, formosa como visão celeste, e com um sorriso melancólico, dizia-lhe com um acento de triste e amarga exprobação: louco, que pretendes esquecer-me e pedes ao céu forças para ser perjuro
e desapiedado, lutas em vão. Eu sou o anjo que leva ao céu teus pensamentos e tuas orações, e jamais consentirei que cheguem ao trono de Deus tuas mentirosas preces. Esquece-me se puderes, mas não peças auxílio ao céu para caíres no inferno. Então, Eugênio, alucinado e quase em delírio, batia com a fronte na terra, entorcendo-se e bradando com voz sufocada entre soluços: perdão, Margarida, perdão. Assim continuou por longo tempo a luta travada no espírito do mancebo, entre o amor e a religião, entre as duas paixões que com ele nasceram e com ele poderiam viver e fazer a sua felicidade, se as instituições humanas não houvessem erguido entre elas uma barreira insuperável. Entretanto, a ausência, o decurso dos anos, a falta absoluta de relações e mesmo de notícias da mulher amada eram circunstâncias que não podiam deixar de influir poderosamente em desvantagem da paixão profana, que insensivelmente se ia arrefecendo como lâmpada velada, que se consome a si mesma e fenece a míngua de alimento. Outro tanto, não acontecia o misticismo, que, alimentado por contínuas práticas de devoção, exaltado por eloquentes e calorosas exortações e conselhos, cada dia ia ganhando terreno e contava com todos os elementos de vitória. Duas circunstâncias vieram contribuir poderosamente para acelerar o triunfo das ideias teocráticas e fazer paliar a estrela do amor no horizonte da vida do mancebo. Era um domingo. Celebrava-se missa solene por ocasião de uma festividade da igreja. Por esse tempo, o padre missionário Jerônimo Gonçalves de Macedo, o digno e venerável companheiro de Viçosa e de Leandro, achava-se em Congonhas do Campo, de passagem para o sertão de farinha podre, onde, por sua grande ilustração e virtudes apostólicas, era chamado para lançar as bases de um novo colégio na extremidade ocidental da província de Minas, o Seminário de Campo Belo. Jerônimo foi convidado a pregar o sermão desse dia. Possuía ele em alto grau os mais eminentes predicados de orador sagrado. A uma bela e imponente figura, a um acionado largo e majestoso, a uma voz cheia, vibrante e sonora, reunia a palavra ardente e repassada de unção, a eloquência que se inspira em sua verdadeira fonte, na abundância do coração. O rico e formoso templo do bom Jesus regurgitava de povo que acudira ansioso para ouvir a palavra do santo e eloquente missionário. Quando assomou no púlpito aquela nobre e veneranda figura, aquele busto cujas linhas corretas e harmoniosas podiam servir de modelo ao escultor de gosto, o mais severo para a imagem de um santo, possuído de respeito e admiração, cuidarias ver surgir do interior do templo o vulto do santo seu homônimo, do austero cenobita dos desertos da Calcida. Era uma santa virgem e mártir que a igreja comemorava nesse dia. O elogio da castidade formou naturalmente o tema principal do sermão. O orador, depois de ter feito um brilhante panegírico da vida da santa, passou no epílogo a fulminar, com os raios da sua eloquência,
a moleza, o apetite sensual e os desvarios das paixões mundanas, e divinizou a castidade, a mais excelsa entre todas as virtudes, esse lírio puro e peregrino, cuja fragrância é mais grata ao Senhor do que os cânticos dos anjos e do que todo o incenso que se queima em seus altares. Para dar maior realce ao painel, traçou com a mão de mestre uma viva pintura da sedução de Eva, tentada pela serpente no paraíso. A concupiscência, dizia ele, é a serpente que destila dos lábios enganosos o veneno que nos dá a morte à alma e nos faz perder para sempre as delícias da celeste Jerusalém. Feliz aquele que, como a Virgem Marte, cujas virtudes hoje a Igreja comemora, pôde esmagar aos pés a cabeça da serpente maldita e exclamar triunfante, enquanto ela se estorce moribunda no chão: afasta-te, Satanás. Inspirando-se nas páginas ardentes e sublimes do santo de seu nome, exclamava com ele: soldado efeminado, que fazes tu sentado à sombra do lar paterno? Tu repousas e a trombeta divina enche o espaço dos seus clangores. O divino combatente aparece sobre as nuvens. A espada de 2 gumes sai de sua boca. Ele corre, derriba e despedaça. E tu não queres deixar o teu leito pelo campo de batalha, a escuridão em que jazes pelo esplendor do sol. Levanta-te, a coragem te dará força. Visses embora teu pai, tua mãe ou tua amante, atravessada a soleira de tua porta para impedir-te a passagem. Passa sem derramar lágrimas. Passa, tu és soldado. Lá está o teu estandarte, é a cruz. Deserto esmaltado de flores de Cristo. Solidão, onde se engendram as pedras de que é construída Sião celestial. Santos eremitérios, em que se conversa familiarmente com Deus. Infeliz daquele que vos desconhece, e mais infeliz ainda aquele que, vos conhecendo, vos foge e vos evita. Fazendo aquela viva e eloquente apologia da vida casta e solitária, Jerônimo procedia por pedido especial e recomendação de seus colegas de Congonhas, que o tinham inteirado da situação de Eugênio. E assim, todas aquelas calorosas e veementes apóstrofes iam com direção calculada ao espírito do mancebo, o qual, sem nada suspeitar, as escutava absorto e sentia a palavra santa penetrar-lhe como lâmina ardente até o âmago do coração. A pintura da serpente rastejando aos pés de Eva no paraíso para seduzi-la e arrastá-la à perdição fez a mais viva impressão e trouxe-lhe à memória a aventura da infância de Margarida, enleada e afagada por uma cobra. Aventura que tão funesta apreensão deixara no espírito de sua mãe. Encontrando a mais exata e palpitante analogia entre o episódio do Gênesis e aquele incidente de sua infância, Eugênio estremeceu. Já para ele não havia dúvida. Aquele acontecimento era um aviso do céu. Aquela serpente fatídica era o demônio. E Margarida, nova Eva, por ele seduzida, lhe oferecia o pomo fatal e o levava ao caminho do exílio e da perdição eterna.
Ajoelhado em oração e debruçado à beira do leito, Eugênio adormeceu e viu-se em sonho transportado ao meio de um templo magnífico, inundado de esplendores, de perfumes e harmonias. Súbito, abriu-se a abóbada do templo e um coro de anjos que descia do céu baixou sobre ele. O anjo que vinha à frente de todos tinha a figura de Margarida e trazia na mão uma palma. Postando-se diante dele, entregou-lhe a palma e disse-lhe, apontando para o altar: eis ali o caminho do céu. Eugênio olhou para o altar e viu que a Virgem, que se achava sobre o trono, lhe sorria e acenava chamando-o a si. Este sonho impressionou-o vivamente. Era uma revelação. A vontade do céu se achava manifestada do modo mais patente e irrefragável. Entendeu que Margarida era morta e transformada em anjo de Deus, como já o fora sobre a terra. Viera lhe anunciar que era só ordenando-se que se encontraria com ela na bem-aventurança. Seu destino estava decretado no céu e a sua vocação irrevogavelmente firmada sobre a terra. Pobre Margarida, entre ti e o teu amante uma sombra espessa se interpunha, e a estrela de luz pura e suave, que luziu sobre vossos berços e sorriu a vossa infância, obumbrada pelas fuscas asas do gênio austero do ascetismo, se eclipsava totalmente na alma do teu Eugênio. Nessa alma agora, entregue a 1000 beatíficas alucinações, a tua imagem ia-se de todo apagando, e apenas de quando em quando lhe aparecia como visão longínqua, envolta em brumas melancólicas, em um ponto obscuro do horizonte. Pobre Margarida,